Olá pessoal, neste segundo módulo do curso de epidemiologia, veremos que é de fundamental importância de se notificar e catalogar as manifestações epidemiológicas na população no decorrer das épocas. Conheceremos alguns conceitos empregados na ciência da epidemiologia. Também aprenderemos a classificar as doenças. Veremos todos os efeitos que as doenças causam no conjunto da população e as melhores medidas para que seja sanada, ou diminuída esses sinistros. Tá? Vamos iniciar nossa apresentação então. Estados ou eventos relacionados aos agravos da saúde. Com as profundas mudanças no perfil epidemiológico da população, se observa o declínio das taxas de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias e o crescente aumento das mortes por causas externas e doenças crônicas degenerativas. Isso já mostra um reflexo da política de vigilância epidemiológica na população. Então se faz necessária a incorporação de doenças e agravos não transmissíveis ao escopo de atividades da vigilância epidemiológica. Agora vamos conhecer algumas definições. Agravo à saúde é o mal ou prejuízo à saúde de um ou mais indivíduos, de uma coletividade ou população. Fatores de risco são os componentes, a depender do modelo, que podem levar à doença ou contribuir para o risco de adoecimento e manutenção dos agravos da saúde. O risco é entendido pela epidemiologia como a probabilidade de ocorrência de um dano, critérios para seleção de doenças e agravos prioritários à vigilância epidemiológica. Então, vamos aprender agora essa classificação que nos permite tomar as situações mais prioritárias. A primeira dessa classificação é a magnitude. Manifesta-se pela incidência, prevalência, mortalidade, anos potenciais de vida perdidos. Potencial de disseminação. Expressa-se pela transmissibilidade da doença, possibilidade da sua disseminação por vetores e demais fontes de infecção, colocando sob risco outros indivíduos ou coletividades. Transcendência é o conjunto de características apresentadas por doenças e agravos, de acordo com a sua especificidade clínica e epidemiológica. A seguir, alguma destas características. A severidade é medida pelas taxas de letalidade, hospitalizações e sequelas. Relevância social significa o valor que a sociedade imputa à ocorrência do evento, por estigmação dos doentes, medo e indignação. Relevância econômica. Situações de saúde que afetam o desenvolvimento econômico em razão das restrições comerciais, perdas de vidas, absenteísmos ao trabalho, custo de diagnósticos e de tratamento e outros fatores. Vulnerabilidade, vinculada a instrumentos específicos de prevenção e controle que permitem a atuação concreta e efetiva dos serviços de saúde sobre indivíduos e coletividades. Então, a partir de agora, vamos conhecer as ferramentas que temos para catalogar essas manifestações epidemiológicas, que não vai nos permitir tomar as medidas mais adequadas. Vigilância passiva. Esses sistemas caracterizam-se por terem como fonte de informação a notificação espontânea, constituindo o método mais antigo e frequentemente utilizado na análise sistemática de eventos adversos à saúde. E, além disso, são aqueles que apresentam menor custo e maior simplicidade. Por exemplo, notificações voluntárias e espontâneas que ocorrem na rotina do serviço de saúde. A vigilância ativa, é uma vigilância já mais organizada.
Esse sistema de vigilância caracteriza-se pelo estabelecimento de um contato direto em intervalos regulares entre a equipe de vigilância e as fontes de informação, geralmente constituídas por clínicas públicas e privadas, laboratórios e hospitais. Vigilância sindrômica é a vigilância de um grupo de doenças que apresentam sinais, sintomas e fisiopatologia comuns a etiologias diversas. Essa estratégia apresenta definições de casos simples e de fácil notificação, possibilita a captura de grande volume de dados e facilita a análise e redução da sobrecarga dos serviços de saúde. Abaixo alguns exemplos, né, de manifestações que encaixam nessa vigilância sindrômica. Rede Sentinela. Seleção de um ou mais estabelecimentos de saúde onde se concentram os esforços para a obtenção das informações epidemiológicas adequadas. A Rede Sentinela é constituída de profissionais de saúde que lidam de forma direta com as doenças notificáveis. São os convidados a registrá-las regularmente e enviá-las periodicamente às autoridades sanitárias. Por exemplo, o HIV, as doenças sexualmente transmissíveis e também as doenças ocupacionais. Vigilância epidemiológica em âmbito hospitalar. Este serviço tem como principal objetivo realizar ações de vigilância epidemiológica das doenças de notificação compulsória no ambiente hospitalar de acordo com a realidade de cada serviço. Vigilância sanitária de produtos pós-uso e comercialização. A partir do segundo semestre do ano de 2001, a Anvisa começou a investir na estrutura de ações de vigilância de produtos de saúde pós-uso e comercialização, como forma de obter informações necessárias para a retroalimentação dos processos de revalidação de registros, publicação de alertas, retirada de produtos do mercado e também de inspeções das empresas. A farmacovigilância é o trabalho de acompanhamento do desempenho dos medicamentos que já estão no mercado. As suas ações são realizadas de forma compartilhada pela Vigilância Sanitária dos estados, municípios e também pela Anvisa. Hemovigilância é o conjunto de procedimentos para o monitoramento das reações transfusionais resultantes do uso terapêutico de sangue e seus componentes, visando melhorar a qualidade dos produtos e processos em hemoterapia e aumentar a segurança do paciente. As reações transfusionais devem ser notificadas e transformadas em informações que são utilizadas para identificar os riscos e prevenir a ocorrência ou recorrência desses eventos adversos. Formas de ocorrência das doenças. O primeiro tipo de manifestação epidemiológica é um caso esporádico, quando em alguma comunidade verifica-se o aparecimento de casos raros e isolados de certa doença, a qual não estava prevista. Esses casos são chamados como casos esporádicos, por exemplo, a peste. Conglomerado temporal de casos. Um grupo de casos para os quais se suspeita de um fator comum e que ocorre dentro dos limites de intervalos de tempo. Supostamente foi a sua origem, por exemplo, a leptospirose. Endemia. Quando a ocorrência de uma determinada doença está dentro do esperado, durante um longo período de tempo, acomete sistematicamente populações em espaços delimitados e caracterizados, mantendo a incidência constante ou permitindo variações cíclicas ou sazonais, ou então atípicas, conforme descrito anteriormente, por exemplo, a tuberculose e a malária. A epidemia caracterizam-se pelo aumento do número de casos acima do que se espera, comparando a incidência de períodos anteriores. É o aumento descontrolado, brusco, significante, temporário. Se em uma dada região existe determinada doença e surgem 2 ou poucos casos, pode-se falar em epidemia, dado o seu caráter de surpresa. Por exemplo, o aparecimento de 2 casos de sarampo em uma região que há muitos anos não se apresentava nenhum caso. O surto epidêmico. Costuma-se designar de surto quando 2 ou mais casos de uma determinada doença ocorrem em locais circunscritos, como instituições, escolas, domicílios,
edifícios, cozinhas coletivas, bairros ou comunidades, aliados à hipótese que tiveram como relação entre eles a mesma fonte de infecção ou de contaminação, ou mesmo fator de risco, o mesmo quadro clínico e ocorrência simultânea, por exemplo, a varicela. A pandemia é a ocorrência epidêmica caracterizada por uma larga distribuição espacial que atinge várias nações. São exemplos clássicos de pandemias: a epidemia da influenza em 1918, a epidemia de cólera, iniciada no ano de 1961, que alcançou o continente americano em 1991 no Peru, e a influenza H1N1 no Brasil. Investigação epidemiológica. Esse termo, investigação epidemiológica, é a aplicação dos princípios e métodos da pesquisa epidemiológica para o estudo de problemas de saúde inesperado, para os quais é necessária uma resposta imediata e uma intervenção oportuna na população. Os objetivos dessa investigação são os seguintes: identificar a fonte de infecção e o modo de transmissão, apresentar os grupos expostos ao maior risco e fatores de risco, confirmar o diagnóstico e determinar as principais características epidemiológicas. O propósito final dos objetivos é orientar medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos. Os passos da investigação epidemiológica são os seguintes: exame de doente e seus contatos, detalhe da história clínica e de dados epidemiológicos, coleta de amostras para laboratório, busca de casos adicionais, identificação dos agentes infecciosos, quando se tratar de doença transmissível, determinação de seu modo de transmissão ou de ação, busca de locais contaminados ou de vetores, identificação de fatores que tenham contribuído para a ocorrência dos casos, investigação epidemiológica para suspeita de doenças transmissíveis, de notificação compulsória, investigação epidemiológica para suspeita de doença transmissível de notificação compulsória. O profissional da vigilância epidemiológica deve responder várias questões essenciais para o controle de doenças. Aqui no slide tem exemplos de várias perguntas, né, e as informações que são produzidas, né, através dessas perguntas. Investigação epidemiológica para a suspeita de doença transmissível. Pacientes que apresentam quadro clínico compatível com doença incluída na lista de notificação compulsória ou algum agravo inusitado necessitam de atenção especial, tanto da rede de assistência à saúde quanto dos serviços de vigilância epidemiológica. O roteiro para a investigação dos casos. Etapa 1. Coleta de dados sobre os casos. Os dados são obtidos mediante a entrevista com pacientes, familiares, médicos e outros informantes. Identificação do paciente, anamnese e exame físico. Suspeita diagnóstica, meio ambiente e exames laboratoriais. Etapa 2. Buscas de pista. É uma etapa essencial para a investigação epidemiológica, pois visa buscar subsídios que permitam responder várias das questões formuladas para complementar a etapa anterior, na busca do esclarecimento de casos da doença que está sendo investigada. Terceira etapa, busca de ativos de caso. Terceira etapa, busca ativa de casos. O propósito dessa etapa é identificar casos adicionais, secundários ou não, ainda não notificados, ou aqueles que não buscaram atenção médica. E tem como finalidade tratar adequadamente esses casos, determinar a magnitude e extensão do evento, ampliar o espectro das medidas de controle. A quarta etapa, processamento e análise parciais dos dados. A consolidação, análise e interpretação dos dados disponíveis deve considerar as seguintes características de pessoa, tempo e lugar, e os aspectos clínicos e epidemiológicos, para a formulação de hipótese quanto ao diagnóstico clínico, fonte de transmissão, potenciais riscos ambientais e efetividade das medidas de controle adotadas até o momento. Uma vez processados, os dados devem ser analisados criteriosamente
Quanto mais oportuna e adequada for a análise, maior será a efetividade dessa atividade, pois orientará com mais precisão o processo de decisão e ação. A quinta etapa, encerramento dos casos. Nessa etapa da investigação epidemiológica, as fichas epidemiológicas de cada caso devem ser analisadas visando definir qual foi o critério clínico-epidemiológico laboratorial, clínico-laboratorial e clínico-epidemiológico, ou qual será empregado para o diagnóstico final, considerando as definições de casos específicas para cada doença. Sexta e última etapa, relatório final. Os dados da investigação devem ser sumarizados em um relatório que inclua a descrição do evento, constando também todas as etapas da investigação, destacando-se o seguinte: a causa da ocorrência, indicando inclusive se houve falha na coleta da vigilância epidemiológica ou de outros serviços relacionados à saúde e quais providências foram adotadas para sua correção. Se as medidas de prevenção implementadas em curto prazo estão sendo executadas, a descrição das orientações e recomendações a médio e longo prazo a serem instituídas tanto pela área de saúde quanto por outros setores. Também deve constar alerta às autoridades de saúde dos níveis hierárquicos superiores nas situações que coloquem sob risco outros espaços geopolíticos. Saúde do trabalhador. A área de atuação da saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador apresenta uma evolução em relação à medicina do trabalho e à saúde ocupacional, pois no estudo das doenças relacionadas ao trabalho, consideram-se as dimensões sociais, políticas e técnicas a que os trabalhadores estão sujeitos de forma indissociável. A saúde ocupacional atua dentro dos limites da empresa ou de uma classe de trabalhadores, enquanto a saúde do trabalhador vai além, considerando integralmente todos os trabalhadores independentemente das condições de trabalho de cada um, priorizando os grupos mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. Bases legais para as ações de atenção à proteção e à saúde do trabalhador. A primeira delas é a Constituição Federal, que seu artigo 200 diz: ao Sistema Único de Saúde compete, além das outras atribuições, no termos da lei, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como a de saúde do trabalhador. Colaborar na proteção do ambiente nele compreendido o do trabalho. A Lei número 8.080, de 19 de setembro de 1990, também conhecida como Lei Orgânica da Saúde, dispõe do seguinte: ela trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e também da outras providências. Em seu artigo 6º, ela cita que estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde o seguinte: a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Agora vamos tratar da principal ferramenta que se é utilizada para a vigilância das manifestações epidemiológicas. Vigilância em saúde do trabalhador. A partir de agora vamos tratar esse termo como VISAT. O Ministério da Saúde, através da portaria número 3.120, do dia 1º de julho de 1998, em seu artigo 1º, aprova as instruções normativas de vigilância em saúde do trabalhador. O objetivo da VISAT é o seguinte: a VISAT deve ser compreendida como uma atuação contínua e sistemática, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos problemas de saúde e dos fatores de riscos relacionados aos processos de trabalho. Alguns princípios da VISAT. Alguns princípios da vigilância em saúde do trabalhador. A universalidade. Todos os trabalhadores, homens e mulheres, são sujeitos à VISAT, independentemente da localização do trabalho, da forma de inserção no mercado de trabalho, do vínculo empregatício, se é ativo
ou está afastado, aposentado ou desempregado. Equidade. Serão considerados nas ações da VISAT todos os trabalhadores, porém com prioridade para os grupos mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. Por exemplo, trabalhadores informais, em situação de precariedade, os discriminados, os trabalhadores que estão em atividade de maior risco para a sua saúde. A integridade de ações. Este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo todas as necessidades delas. É importante a integração de ações, incluindo a promoção à saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Plurinstitucionalidade. A articulação entre as diversas instituições para a vigilância e saúde do trabalhador, incluindo a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, o RENAST, as universidades, os centros de pesquisas, etc. Controle e participação social. Garante a participação dos trabalhadores ou de seus representantes em todas as fases do trabalho da VISAT, desde a identificação do problema até a aplicação dos recursos financeiros, trazendo transparência ao processo como um todo. Hierarquização e descentralização. Institui o papel do município como o primeiro responsável do desenvolvimento das ações de vigilância em saúde do trabalhador, apoiado pelos níveis regional, estadual e federal do Sistema Único de Saúde. Interdisciplinaridade. É de fundamental importância que nas ações da VISAT se considere diversas áreas do conhecimento, inclusive as dos próprios trabalhadores. Caráter transformador. Processo de aprendizado que envolve a participação dos órgãos públicos, empregadores e trabalhadores, e implica em assumir o compromisso ético em busca da melhoria dos ambientes e processos de trabalho. Portanto, é necessário conhecer a realidade para tentar transformá-la, buscando, através deste conhecimento, um aprimoramento da qualidade de vida do trabalho. Planejamento. Nesta fase, apenas os profissionais da vigilância estarão envolvidos, e a equipe fará a identificação da empresa ou local de trabalho e definirá o objetivo da ação. Função da inspeção. Você acompanhará todas as ações fiscalizatórias e terá de prestar as informações quando solicitadas. Relatório de inspeção. É o documento onde as equipes registram passo a passo, de forma lógica e clara, todos os detalhes levantados por ocasião da inspeção, permitindo que as informações sejam entendidas por qualquer pessoa, valendo-se para isso até de fotos.